1 Samuel capítulo 30. Primeira Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinha ferido a Ziclague e a tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, pois a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Antes de assentar, curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus, prepara os nossos corações para receber a Tua palavra. Tira toda a distração, ó Deus, tudo aquilo que tente nos impedir de absorver a Tua palavra. Fala conosco, conforme o Senhor reservou nesta noite, porque a Tua palavra é vida pura e eficaz, e nós Te louvaremos nesta noite. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Podeis assentar? Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, nós estamos diante de uma palavra que notoriamente é muito conhecido da igreja. E existe alguns acontecimentos nesta passagem bíblica que nós acabamos de ler, que muito chama a nossa atenção. A Bíblia diz que Davi juntou-se com todos os homens de Ziclague. Todos os homens se juntaram a Davi. Até mesmo homens jovens, até os anciões, todos os homens se ajuntaram a Davi. Não foi uma parte dos homens, mas a Bíblia diz que foi todos os homens. Qual era a missão deles agora?
embora não encontramos no próprio contexto do capítulo de número 29, e muitos já indagaram até mesmo não entender o porquê que Davi se reúne com todos os homens. Irmãos, não ande agora, por favor. Davi se reúne com todos os homens Davi se junta com todos os homens de Ziclag, se alinha juntamente com Aquis, chefe dos filisteus, e vai pelejar contra o povo de Israel. É contra a lógica. Porque os irmãos lembram que os filisteus tinha alguém superior a eles, que era conhecido como Golias, o incircunciso, no qual afrontou o exército de Israel durante 40 dias e 40 noites. E nenhum homem teve coragem de enfrentar o gigante. Você vai entender porque eu estou explicando isso aqui. Até que Davi foi levar lanche para os seus irmãos, vê a afronta, se oferece para Saul para ir, Saul desacredita. Davi apenas com uma pedra e uma funda e o nome do Senhor, ele enfrenta o gigante com a própria espada. Depois que a pedra crava na testa do gigante, o gigante tomba com a própria espada do gigante. Davi decepa a cabeça do gigante. Naquele dia os filisteus foram envergonhados, porque se achavam protegidos por Golias, mas agora vê Golias tombar perante um homem por nome Davi, de pequena estatura, mas que servia a um Deus grande. Aí agora os filisteus se juntaram e os seus exércitos se acamparam junto à fonte de Jezreel para enfrentar Israel. Né, Isaac? Já nós sobe, já nós sobe, só um pouquinho. Já nós vamos subir para o quartinho. Aí a Bíblia diz que Davi se junta a Aquis, chefe dos filisteus, para enfrentar Israel. Davi estava sozinho? Me ajude a pregar. Davi estava sozinho? Com quem Davi estava? Todos os homens de Ziclag. Lembre disso. Todos os homens de Ziclag foram com Davi. Não ficou um homem em Ziclag. Só ficou em Ziclag as mulheres e as crianças. Aí quando eles se juntam, Davi, os homens, Aquis, os filisteus, os príncipes dos filisteus, quando vê Davi, diz: o quê? Este aí pelejar com a gente contra Israel? De jeito nenhum. Os príncipes se reúnem e diz para Aquis: Aquis, pode mandar ele voltar. Conosco ele não vai. O texto não frisa,
Mas eles conheciam muito bem quem Davi era, a ponto de, examinando as palavras, eles temiam que durante a peleja, Davi, estando do lado deles, morresse, a mão de papai pesasse sobre eles. Tanto que Aquis, quando vai despedir Davi, diz: Davi, eu conheço você, nunca achei algo que desabonasse sua conduta, mas os príncipes não querem que você vá com a gente. É melhor que você se reúna com esses homens e volte para Ziclag. Só que enquanto Davi está com os homens lá, Ziclag estão as mulheres e as crianças. Aí os amalequitas, aproveitando a ausência dos homens, não era só a ausência de Davi, aproveitando a ausência de quem, irmãos? Dos homens, eles atacam Ziclag, queimam todas as casas, põem fogo em todas as casas, pega as mulheres e as crianças e levam cativas. Cativas, para quem não conhece esse ditado da antiguidade, se fosse nos dias de hoje, sequestro. Relâmpago, não sei, pode ser trovão, mas sequestro. Leva todas as mulheres e as crianças. Qual foi a razão que os amalequitas levam as mulheres e as crianças? Por falta de homens. Os homens não estavam. Porque se os homens estivessem, eles sabiam que ia ter que enfrentar na base da espada. Mas só estavam as mulheres e as crianças. Enquanto isso, Aquis está despedindo Davi e os homens. Eu imagino Davi olhando para eles e dizendo: ó, vamos voltar. E eles com a mão na espada, pensando: mas Davi, a gente quer pelejar, a gente veio para pelejar. Não, guarde as espadas. Não vamos para a guerra, não vamos para a peleja. Enquanto isso, um dos príncipes chega para Aquis e diz assim: Aquis, não é este aí, que é o tal do Davi, em que certa feita alguns chegaram a mencionar e a dizer que este tal de Davi, em comparação a Saul, eles diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi suas dezenas de milhares. Esse cabra aí é perigoso. O Deus que ele serve é poderoso. A gente não pode se responsabilizar por ele. Se alguma coisa acontecer com ele aqui, quem vai se complicar somos nós. Despede logo. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Aí Davi se junta com os homens, volta para Ziclag, feliz da vida. Vamos rever as mulheres, as crianças. Só que quando eles chegam em uma determinada distância, de longe eles já vê fumaça. E aonde tem fumaça, tem fogo. E não era churrasco não, missionário. Casas queimadas. Eles já chegam procurando as mulheres, as crianças. Não tinha ninguém. A Bíblia diz que eles começaram a chorar. Choraram, gritaram,
a noite inteira, choraram até que não tivesse mais forças. Grave isso, para chorar. Eu não estou dizendo lágrimas, lágrimas já não tinha, a Bíblia diz que já não tinham mais forças, não tinha mais força para chorar mais não. Choraram tanto, derramaram lágrimas, gritaram, prantearam, porque as esposas e os filhos tinham sido levados cativos. Aqui eu paro para lhe dizer que Davi e aqueles homens agora estavam perdendo. Eles estavam o que, irmãos? Perdendo. Eles ainda não haviam perdido, porque a história não tinha terminado. Eles estavam perdendo porque as mulheres e as crianças e as casas foram queimadas, as mulheres e as crianças levadas cativas. Eles estavam perdendo. E de notório que dentre nós, nos dias da atualidade, tem gente que não perdeu, mas está perdendo. Porque nem sempre se perde de um dia para o outro. Vai perdendo aos poucos. E se eu perguntar nessa noite, o que você está perdendo? Alguém vai dizer, ixi, eu estou perdendo a alegria. Outro, eu estou perdendo o ânimo. Eu estou perdendo a vontade de ir para a igreja. Eu estou perdendo a vontade de participar dos ministérios. Eu estou perdendo a vontade de dar glória a Deus e aleluia. Eu estou perdendo a vontade de cultuar o Senhor. Eu estou perdendo a vontade de ler a Bíblia. Eu estou perdendo a vontade de orar. Eu estou perdendo a vontade de jejuar. Mas a história não acabou. E aqui eu te explico, através do tema da mensagem desta noite, o que fazer quando estamos perdendo? O que fazer quando estamos perdendo? No Mato Grosso, o camarada perdeu um jogo de sinuca, foi em casa, voltou com um amigo, uma 12 na mão, outro com a pistola na mão, saiu matando todo mundo. Não é assim que resolve as coisas. Eu vou trazer da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite 4 aspectos. Quantos? Só 4. 4 maneiras que nós devemos fazer, agir, ter, se comportar quando estivermos perdendo. Porque tem gente que está bem pertinho de você, está com cara de quem está ganhando. Você está entendendo? Está tudo em paz, pô, para mim está tudo em paz, mas está perdendo. Alguma coisa está perdendo. E o que nós devemos fazer quando estamos perdendo? Primeiro, não se conforma. Eu já perdi a vontade mesmo de orar, vou para a igreja mais não, já me conformei. Eu já não estou com vontade de servir a Deus, já me conformei com isso, vou servir a Deus mais não, vou para o mundo. Não podemos nos conformar. Porque a história não acabou ainda. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo 10, Provérbios 4, versos 10, diz assim: se
te mostrares, na minha tradução ainda aqui está light, viu? Fraco. Em umas que diz frouxo. No dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras palavras, pouca. O que eu entendo com isso? Eu estou perdendo, eu não posso me conformar. Porque tem gente, irmão, que vive desse jeito aqui, ó. Ai, irmão, o que foi, irmão? Eu vou morrer. Chega na igreja com a cara de prova misturada com deserto, com a face de vale da sombra da morte. Como é que você está, irmão? É uma prova tão grande, um deserto, uma aflição. Eu estou passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto. Eu estou na boca da cova e o leão está olhando para mim. Não é assim que devemos nos comportar. É não se conformar. É diante desta situação e dizer: eu não me conformo com o que está acontecendo na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha história. Eu não me conformo. A história não vai acabar assim. Não se conformar, irmãos, é você reagir. A Bíblia diz que Davi, com os homens, chorou, gritou, até que não tivesse mais forças. Só que Davi não se conformou. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Segundo, o que fazer quando estamos perdendo? Não perder tempo culpando os outros. Ah, é culpa de fulano. Estou passando por isso, é culpa de Beltrano. Ah, eu entrei numa enrascada e é culpa de... Não, às vezes a culpa é nossa. Em vez de perder tempo culpando os outros, procure a solução. Procure a solução, irmãos. Não adianta procurar culpados quando a situação designa isso, ou quando Deus permite acontecer, ou quando Deus está provando a nossa fé. Pastor Francisco, sabe por que eu saí da igreja? Por causa do Cláudio. Porque o Cláudio, ele não gosta de mim, não. Então eu vou sair da igreja, que eu fico o Cláudio, ou então fica eu. Tem gente que é assim. Sabe por que eu saí do conjunto das irmãs? Por quê? É porque ninguém põe eu para solar. Você está entendendo? Mas, irmão, vamos ser sinceros, tem gente que não dá para solar, só dá para sorrir. Não dá. Você está entendendo? É que nem eu consigo pregar e cantar um pouquinho, mas tocar, tem vezes que a irmã entra num tom aqui e eu começo a tocar no outro ali, eu fico logo chateado comigo mesmo. Eu largo o violão e venho para cá e digo para mim mesmo: tu não sabe, você não sabe tocar, rapaz, fica assim entrando no lugar não foi chamado. Tem coisas que não é para nós, cada um no seu lugar. Ah, sabe por que eu saí da igreja? Porque ninguém gosta de mim. Não, tu saiu da igreja porque você quis sair da igreja. Tu saiu do conjunto porque tu quis sair do conjunto. Tu saiu do meio dos irmãos porque tu quis sair do meio. Irmão, para de procurar culpado. Seja sincero. Uma vez eu até falei a respeito disso, irmão. Se um dia eu decidir ir para o mundo, estou falando eu sou o primeiro a falar: irmão, sabe por que eu estou saindo da igreja? Por quê? Porque eu não tenho vergonha na minha cara e eu estou indo para o mundo. Agora não gosta de ficar: não foi por causa de fulano, não foi por causa de Beltrano, foi porque não me deram oportunidade, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Amadurecimento, tem que amadurecer. O diabo não respeita os nossos diplomas,
O diabo não respeita terno azul, colorido ou listrado. O diabo não respeita sapato brilhoso ou diplomas estampados nas paredes. O diabo não respeita saia comprida, ou cocó, ou cabelo solto, ou cacheado ou liso. O diabo não respeita as roupas de marca, carro importado. O diabo não respeita esse tipo de coisa não, irmão. Mas se ele dá de cara com um crente maduro, nova criatura, lavado e remido no sangue do Cordeiro, convertido de verdade, que não é mantido com leitinho com Toddy, mas com a palavra da verdade, o diabo tem que engatar a marcha ré, mesmo não sendo motorista. Por quê? Porque não dá para ir para frente diante de um crente cheio do Espírito Santo de Deus, que tem maturidade para viver a palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12 diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador, é juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A gente já dá trabalho para a gente cuidar da nossa vida. Imagine querer cuidar da vida dos outros. Mas por que fulano não está tendo oportunidade? O que está acontecendo? Cuide da sua vida. Por que Beltrano está desse jeito? Cuide da sua própria vida. Ô bispo, por que o senhor está falando isso? A mensagem não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque os homens concordaram em sair de Ziclag com Davi. Olhe para mim. Davi não saiu de Ziclag sozinho. Foi sozinho, irmãos? Todos os homens foram com ele. Todos os homens concordaram. Mas quando eles voltaram e as mulheres e as crianças foram levadas cativas, sabe qual era a conversa entre eles? Olha aqui para mim. Vamos apedrejar Davi? A culpa é de Davi. Vamos apedrejar ele? Conversa está na Bíblia. Versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Eles procuravam um culpado, sendo que a culpa não era de Davi. Eles apontavam Davi. Por isso que eu disse anteriormente, não perca tempo procurando culpados. Não perca tempo. Terceira atitude, quando estivermos perdendo, o que devemos fazer quando estivermos perdendo? Terceiro lugar, tomar uma atitude. Davi tomou uma atitude. Enquanto o povo falava em apedrejá-lo, qual foi a atitude que Davi teve? Consultou ao Senhor. Davi não consultou com os adivinhos. Davi não consultou com as mães, filhos de chiqueiro, primo de chiqueiro, com os cavalos do inimigo, não. Davi não consultou as cartas amantes. Davi não consultou com ciganas. Davi se consultou com o Deus vivo, o Deus da Bíblia. Versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu as tropas, alcançar-lhe-ei. Ele estava dizendo: eu devo ir atrás deles, eu vou alcançar eles. E o que o Senhor disse para ele? Persegue Davi, vai,
Vai, porque tu vai trazer tudo que foi perdido, tudo que você estava perdendo, vai conseguir trazer de volta. Agora imagine o coração de Davi. Todos os homens colocando a culpa nele, falando de apedrejar ele. Ei, irmão, aqui Davi nos ensina o que é ser um pastor de verdade. Ainda tinha que animar eles para ir atrás das mulheres e das crianças. Que eu vou falar para você. Animar crente que não quer compromisso é o maior desafio diante de um pastor. Eu não estou dizendo crente desanimado, triste, sem força. Eu estou dizendo crente sem compromisso, que fica criando. Você não pode falar nada. É uma indireta para mim. Isso é indireta para mim. Amadureça, meu filho. Amadureça, minha filha. Que hoje em dia a gente não pode pregar mais nada. Se pregar, não. Isso é para mim, isso é para mim, isso é para mim, não. Isso é para nós. E não é indireta, é direta de Jeová para a nossa vida. Que com Deus não tem rodeio, não, irmão. Ou a gente aprende, ou a gente vai ser reprovado diante de Deus. Eu estou aqui pregando para uma igreja que quando o arrebatamento chegar, não vai ficar nessa terra, mas vai subir com ele nas nuvens. Eu estou pregando para uma igreja nessa noite que não vai poder falar porque o pastor não pregou a verdade para mim, porque é que me enganou, porque é que não foi verdadeiro, porque é que me falou que era de qualquer jeito. Não, eu estou aqui para pregar a verdade, porque eu quero encontrar com você lá no céu de glória, não aqui nessa terra. Imagina Davi dizendo: bora, gente, não fique com raiva de mim, não. A culpa não é minha, a culpa é de todos nós, tá bom. Mas não vamos perder tempo procurando culpado, não, porque as esposas, as crianças já estão longe daqui, eles levaram tudo antes que eles matem, quem sabe já estão até mortos. Aí a Bíblia diz que todos os homens se juntam a Davi. Quantos homens? Todos. Sabe quanto eram esses todos? 600 homens. Vamos buscar mulher, vamos buscar mulher, vamos buscar os meninos, vamos. E eles foram andando, foram caminhando, foram prosseguindo, foram adiante. E aqui eu falo a última qualificação, o que devemos fazer quando estivermos perdendo. O que é? Não recuar diante da luta. Ninguém entra no ringue para dançar, irmão. Entra no ringue para lutar. Você está entendendo? Você não vai entrar dentro do ringue e ficar fazendo coraçãozinho que não vai funcionar, não vai apanhar que nem saco de pancada. Que o que tem de crente que fica coraçãozinho para o inimigo, é coraçãozinho, paz. Bandeira branca, viu, Satã? Bandeira branca, viu, demônio? Aí que eles vão para cima de você, irmão. Você está entendendo? Com o inimigo a gente bate de frente. Não vai misturar as coisas. Eu não estou falando do teu próximo, porque quando se refere ao teu próximo, a Bíblia diz assim que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ainda tem que orar pelos que nos perseguem. Porque senão tem crente que não vai entender, né, missionária? Daqui a pouco eu pego ela, já pego na porta da igreja, logo é de frente. Você está entendendo? Não é esse. Estou falando o inimigo lá de baixo. Ele criar situações, criar as circunstâncias, te colocar no meio e você ficar de braços cruzados. Está vendo o inimigo destruir tua família, está vendo o inimigo destruir teu casamento, está vendo o inimigo tirar tua paz, tua alegria, destruir tua finança, está vendo o inimigo tentando roubar a tua comunhão com Deus, a tua fidelidade com Deus. Você não vai fazer nada, não. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. Você não pode perder tempo procurando culpados. Você tem que tomar uma atitude, mas você não pode recuar diante da luta. Eu sempre falo aqui, a ordem é para avançar e não para recuar. Aí vai 600 homens. Quantos homens? 600. Mas quando eles chegaram na beira do ribeiro de Bessó, 200 homens de língua de fora disse para Davi: a gente não dá conta não. Outro dizia: eu não vou mais. Outro: eu já estou sem força nas pernas. Outro dizendo: eu não consigo mais nem ficar em pé, vou sentar.
O outro dizia: eu não consigo caminhar mais nem uma légua, nem um palmo. O outro dizia: eu não tenho mais estrutura para isso não, Davi. Eu vou voltar, nem sei que se chega em Ziclag, porque está longe ainda. Possa ser que eu morra no caminho. E a Bíblia diz que 200 homens voltaram. Só permaneceu com Davi 400 homens. Aqui eu paro para lhe explicar que em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, a Bíblia diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jesus que está falando, viu? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então para, pelo amor de Deus, de ficar fazendo passinho que nem Michael Jackson fazia. Para, irmão, para com isso. Cada dia que passa, o crente só anda para trás, só anda para trás, só anda para trás. Não, você tem que ir para frente, rapaz. Na tua vida Deus não colocou só marcha ré não. Deus colocou um acelerador. Pisa nesse negócio, avança, prossiga, ergue a tua cabeça, coloca o teu joelho no chão, a boca no pó, faz propósito de oração, faz jejum, consagra a tua vida, pega o óleo ungido, unge a tua casa, unge a tua família e diz: aqui tu não pode ficar, Satanás. Tu não tem lugar na minha casa, tu não tem lugar na minha família, tu não tem lugar no meu casamento, tu não tem lugar na minha vida. Você vai sair da frente ou eu vou passar por cima. Porque nunca vivemos uma geração como esta, irmão. Desculpe minha expressão do que eu vou falar aqui. É por isso que as igrejas de hoje em dia, 90% são mulheres. Você vai na igreja, 90% da quantidade das pessoas são o quê? Mulheres. 10% é homem. Aí os cabas ficam falando: a mulher não pode pregar, a mulher não pode pastorear, a mulher não pode liderar. A mulher tem que fazer igual o apóstolo Paulo. Ela tem que chegar na igreja, ela tem que sentar, ficar em silêncio. E se ela quiser perguntar até por que o ventilador foi ligado, ela só pode perguntar quando chegar em casa. A Bíblia fala isso. Só que isso aqui naquela época, irmão, nós não estamos vivendo naquela época não. Porque se dessa forma as mulheres não podem fazer nada, tem que ficar em silêncio. E mostra na Bíblia onde naquela época tinha convenção, que os ministros pagavam anuidade. Tinha convenção na época? Tinha não. Tinha culto de campanha de libertação na época? Tinha não. Tinha conjunto das irmãs na época? Tinha não. Tinha conjunto de jovens, conjunto de criança, de departamento? Tinha não, irmão. Na época não tinha esse negócio não. Na época nem esse microfone aqui existia. Agora, se eu for olhar pela minha ignorância, eu vou fazer o seguinte: gente, não vai usar microfone, viu? Porque a Bíblia não está falando que tem que usar microfone. É pecado usar microfone. Uma geração de homens, irmãos, que só a misericórdia de Deus. A mulher carrega a família nas costas, e o marmanjão morto espiritualmente, não busca a presença de Deus, é uma moleza no corpo, é uma fadiga, não tem tempo para as coisas de Deus, não busca mais as coisas de Deus, não se empenha mais para as coisas de Deus. Aí vê Deus usar as mulheres, quer apontar, quer falar que não pode. Está na hora da geração da atualidade despertar, porque se os homens não acordar, se os homens não despertar, você vai ficar assustado quando você estiver indo para o Nordeste de férias. Não se escandalize não se uma jumenta passar por você e dizer: paz do Senhor. Ou então se a jumenta parar no meio do caminho e falar assim: daqui tu não passa. Ou se o cabo estiver montado na jumenta e de repente, bora jumentinha, bora ela olhar para ele e falar: tu está me batendo por quê? Lembra de Balaão? Aconteceu desse jeito. Irmão, a natureza está pregando, eu já falei aqui. O mar avançando, o aquecimento global. A natureza está pregando todo dia.
Aí Davi sai com 600 homens no meio do caminho, 200, eu não dou conta mais, papai, eu estou sem força, eu estou cansado. Foi por isso que Deus criou a mulher, foi do osso, o homem foi do pó, né? Essa palavra é pastoral, irmãos, é exortativa. A geração do homem, tu diz: meu filho, vai estar lá amanhã no culto, meu filho. Amanhã eu estou lá. Passa 10 cultos, ele aparece. A irmã nem pergunta, a irmã está aí lutando, intercedendo pela família. Valorize, eu vou falar para os que estão aqui: valorize a tua esposa na igreja, na presença de Deus. Valorize. Porque tem obreiro que não se esforça para trazer a esposa para a igreja, para incentivar, para fazer as coisas. Que Deus não permite. E quando tu acordar do dia para a noite, ela está lá toda vestidona e dizer: tchau, fui. Tu vai para onde? Vou para a balada. Tu vai me buscar na balada? Ou a gente reage, a palavra para os homens agora aqui, viu? Ou a gente reage e sejamos o sacerdote da nossa casa, o cabeça da nossa casa, o motivador da nossa casa, o guerreiro da nossa casa. Ou quando pensar que não, quem entra? Os amalequitas. Os amalequitas. Aí rouba a nossa bênção. Porque os amalequitas só entraram e levaram as mulheres e as crianças porque os homens se ausentaram. Tem gente que está recebendo essa palavra nessa noite, está tão natural que está assim: isso aí lá em casa, longe disso aí lá em casa está tudo 100%. Mas tu não tem noção o quanto que tem gente que está aqui dentro do templo, está sendo alcançado pela palavra e está dizendo: meu Deus do céu, não é que é verdade, né? Eu tenho que reagir, né? Que a mulher fala: vamos para o culto. Diz: ah não, eu já estou tão cansadinho. Tadinho do bichinho. Um ursinho de pelúcia. Não tem forças para fazer as coisas de Deus. E se o pastor fala, fica com raivinha. É melhor tu ficar com raivinha do pastor hoje do que daqui um dia tu chegar aqui na ponta do altar e dizer: pastor, ora por mim, pastor, o que foi? A minha família, pastor, destruiu, acabou, pastor, acabou. Soldado é espada na bainha, firmado na promessa, cabeça erguida. Quando a mulher falar: vamos você diz: pro culto? Vamos agora. Eu tenho que ir para o ensaio. Você quer que eu te leve? Vai ter ensaio das crianças. Quer que eu leve os meninos? Desperta para a realidade, irmão. O diabo não está brincando. Os demônios não vai aliviar a nós. Os demônios não vai ficar com misericórdia, nem ter dado conosco a nossa situação, não. Ele tem se levantado de uma forma sagaz. Eu tenho acompanhado nesses últimos dias o diabo entrar em famílias, em lares e fazer estragos terríveis. Mas a partir de hoje, Deus está trazendo o despertamento espiritual para que nós possamos se levantar como um exército de pé. Em mais de 20 anos pregando, eu nunca fui tão bombardeado como eu tenho sido esse mês. Vocês não têm noção. E essa afronta espiritual não é por causa só de mim, é de vocês.
O inimigo quer parar a obra, o inimigo quer destruir as famílias. E Deus marcou essa noite para dizer para os 200, que estavam dizendo: eu vou recuar, que eu estou sem força, eu não sei da onde, não sei como é que você vai fazer. Aliás, sei, em Deus. Mas tu trata de arrumar força, mas não vai recuar, não vai retroceder. Se aqueles 200 recuaram, retrocederam, você não vai ser um dos tais. Você vai se erguer a partir de hoje, vai ombrar com o seu pastor, vai ombrar com a liderança, vai ombrar com o ministério, vai marchar na tua casa, vai orar com a tua família, vai se colocar de pé. Mas quem vai perder a batalha é Satanás e os demônios. Em 1 minuto de glória a Deus e aleluia. Quem está entendendo, levante a mão para o céu para adorar o grande eu sou, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Deus eterno, poderoso, Pai da eternidade, Pai das luzes, Príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Adonai, Elohim, El Shaddai, o Deus forte, o Deus poderoso, a luz que brilha, o Deus eterno, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. O pastor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Elohim, o Deus eterno, o Deus de paz, o Deus de amor, o Deus de justiça, o Deus de fogo, o Deus de misericórdia, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus eterno, está passeando aqui nessa noite, está dizendo: você não para, você não para, você não para, você não para. Eu te levanto, eu te levanto, eu te renovo, eu te sustento, eu te capacito, eu te encho até transbordar, até transbordar, até transbordar. Quem está entendendo começa a sentir, quem está entendendo começa a sentir. O inimigo não vai parar você, o inimigo não vai parar você. A hora de marchar chegou, é hoje, é agora, é hoje, é agora, é hoje. Quem vai entender vai ficando de pé. É hoje, é agora. Marcha, varão, marcha, varão. Lembra quando Deus te usava em línguas estranhas, em profecias, em sonhos, em visões? Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, profeta. Você não sente a presença de Deus, mas hoje você vai sair daqui transportando na presença de Deus, porque o inimigo não suporta uma igreja lavada pelo sangue de Jesus, cheia do fogo, cheia da presença, cheia da glória. Quando você colocar a planta dos teus pés na porta da tua casa, o inimigo vai cair por terra, você vai marchar, você vai avançar, mas não vai parar. Deus não te perde, assim diz o Senhor nesta noite. Vai haver derramamento de sangue dentro da tua casa, porque você e a tua família já está coberta pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado e que nos livra das artimanhas do inimigo. Não vai haver morte na sua vida, na sua história, porque Deus te deu vida e te deu vida em abundância. Não vai haver desistência espiritual, ministerial, familiar, não vai haver, porque Deus te levanta nessa noite com braço
forte e diz: você não vai escapar da minha chamada, da minha ordenança. Eu te toco hoje de uma forma diferente. Eu te sondo o teu coração, eu toco nas tuas entranhas, eu toco nos teus ossos, eu cicatrizo as feridas da tua alma. De cima para baixo desce a minha presença. Assim diz o Senhor. Desde o alto da tua cabeça até os teus pés, começa a receber o poder de Deus aí agora. Começa a receber o poder de Deus aí agora. Só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus, só para Jesus. Alabacaxandarabá. Você tem 2 minutos para adorar o Senhor do seu jeito, da sua forma. Finalizo a mensagem desta noite dizendo: Davi trouxe de volta com os 400 todas as mulheres e crianças. A Bíblia diz que nenhum morreu, porque Deus estava com Davi. Você está perdendo, mas você não vai perder. Porque hoje, não amanhã, hoje, Deus traz de volta tudo que o inimigo tentou roubar de você. Te prepare para contemplar o agir de Deus.
De me honra, vaso. Meu Deus. Que presença, irmãos. Que presença. Essa alegria que você está sentindo, essa vontade de chorar, sabe o que é isso? Esse arrupião aí, é a presença de Deus dizendo: eu estou aqui com você, minha filha. Eu estou com você, meu filho. O inimigo não vai roubar a semente que Deus te deu. Deus está falando com alguém aqui. O inimigo está doidinho para tirar a semente que Deus te deu, mas não tira, não toca, não rouba. A semente foi Deus que colocou em você, diz o Senhor. Da igreja voltar a ser conhecida pelos dons. Hoje, infelizmente, são conhecidas pelas quedas, pelos escândalos. Mas Deus está levantando uma igreja viva que vai ser reconhecida pelos dons. Dons de profecia, revelação, interpretação, visões, a unção do Espírito Santo, batismo, renovo, libertação, restituição, salvação de almas. Deus quer usar você, crente. Diga para essa pessoa que está perto de você: você não vai perder. Eu finalizo a mensagem dessa noite perguntando: aonde é que está você que recebe esta palavra, que entende que da forma que você está não dá para continuar e quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Lembre do que foi pregado. Não se culpe, não culpe os outros. Não importa o que aconteceu, o que você viveu, o que você passou. A partir de hoje, Deus quer escrever uma nova história, uma nova parte, uma nova etapa na sua história. Aonde é que está você? O Senhor te ama, Ele te chama, Ele quer te salvar.